Fala galera do YouTube, beleza? Felipe aqui no nosso vídeo tutorial número 29 sobre C++, diretamente para o canal Mr. Apple BR. E hoje galera, o assunto da videoaula é recursividade. É um assunto que a maioria dos programadores não gosta muito. Quando a gente pega esse assunto na faculdade, puxa bastante porque meio que mexe um pouquinho com os nossos neurônios, né? Então, o que é o conceito de recursividade? Recursividade, na verdade, é você ter uma função que chama ela mesma, certo? Mas, pô, Felipe, qual a utilidade disso? Bom, existem algumas utilidades para isso que a gente vê, geralmente quem pega matéria de estrutura de dados, trabalha com pilha e tudo mais. Existem algumas utilidades para recursividade. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui, certo? Que vai ser um exemplo de fatorial, calcular um fatorial de uma forma mais inteligente, certo? Mas antes disso, eu vou mostrar como é que a gente faz para chamar a própria função, chamar ela mesma. Então, vamos criar uma função aqui do tipo void, vou botar void imprimir, vai imprimir uma besteira na tela, certo? E vou botar aqui cout, uma frasezinha aqui qualquer, imprimindo, certo? E depois disso, vou chamar a função de novo, imprimir, certo? E aqui no nosso... Estou falando certo toda hora, né? Certo. Parar com isso. E aqui no main, vou chamar a função, para poder chamar a função, né? Imprimir lá no nossa função. Falei função 3 vezes na mesma frase. 3, 4, só. Bom, enfim, pessoal. Relevem. Vamos compilar o código. E vocês vão perceber que vai ficar num loop infinito aqui, se é que compilar, né? Bom, é que ele está indo aqui, ó. Deixa eu botar aqui pro lado. Ele está querendo imprimir 1000 vezes. Imprimindo. Isso aqui não vai ter fim. Provavelmente meu computador vai dar um crash daqui a pouco. Para isso não acontecer, eu vou pausar. Então, dê um pause aqui para meu console também não ficar aqui cheio de imprimindo. Bom, enfim, pessoal, o que eu quero mostrar com isso? Desse jeito aqui, utilizar essa função é meio inútil, porque a gente vai estar chamando a função várias vezes, certo? E isso aí vai ficar no loop infinito. Então a gente precisa de um ponto de parada, ou seja, a gente precisa dar uma condição de parada para essa função não ficar imprimindo isso 1000 vezes, né? Então vamos para o nosso exemplo da videoaula de hoje, que vai ser como calcular um fatorial, beleza? Então vamos criar uma função que vai calcular o nosso fatorial. Eu vou chamar ela de fatorial, né? Int fatorial, não pode ser void porque vai retornar. Int fatorial só vai receber um parâmetro que vai ser o número que a gente vai querer calcular o fatorial, certo? Então botei um x aí qualquer, tranquilo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o seguinte: if x for igual a 1, vou dar um espaço aqui, acho que fica melhor. Vou deixar com espaço. Se x for igual a 1, o que a gente vai fazer? Nós vamos retornar 1 para nosso programa principal. Else, certo? Ou seja, caso não tenha o usuário, não digite só o valor 1, né? A gente vai ter outros casos, que é esse caso realmente que vai calcular o nosso fatorial. O que ele vai fazer? Ele vai dar um return x multiplicado pela a função, vou chamar a função de novo, mas com x menos 1, certo? Primeiro eu vou rodar o código aqui para vocês verem que funciona, tudo bonitinho. E aí depois eu explico o que está acontecendo aí passo a passo, certo? Então vamos chamar a função, já imprimindo ela aqui, cout fatorial, e vamos passar um número fácil de calcular fatorial, 3, que é 6 fatorial. Ah, pessoal, bem lembrado, para quem não sabe o que é fatorial, devia ter falado isso antes no vídeo, esquece um pouquinho o código aqui e vamos aqui para baixo. Fatorial, para quem não pegou, está em, sei lá, ensino médio ainda, não pegou, fatorial, na verdade, ele é representado por um valor, qualquer que você quiser calcular o fatorial, e uma exclamação, certo? Então isso aqui é nada mais do que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, até 1. A soma dessa multiplicação, na verdade a soma não, esse resultado dessa multiplicação aí é que vai ser o 5 fatorial. Nesse caso vai ser 5 vezes 4, 20,
vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, o fatorial de 5 seria 120. Isso serve para qualquer número, né? Se for 10, vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, até chegar em 1. Então, para quem não sabe fatorial, para quem não sabe o que é fatorial, está esclarecido, certo? Então, eu botei aqui o fatorial do 3, que é tranquilo de calcular, dá 6, só para a gente facilitar minha conta aqui, que eu não sou muito bom em matemática, não. Então, compilando aqui, nós temos o resultado 6 aqui no console. O que aconteceu aí, Felipe? Eu não entendi nada que você fez. Eu já até fiz uma questão, vamos dizer assim, no colégio, ou na faculdade, mas não tem nada a ver com o que você fez aí. Certo. Vamos parar um pouquinho para pensar aqui. Se eu estou passando o valor 3 para a função, ele entra aqui e testa. 3 é igual a 1? Não. Então, não cheguei ainda no meu ponto de parada. Eu tenho que calcular esse fatorial. Então, a gente faz o seguinte. 3 vezes o fatorial de 3 menos 2. Quem é o fatorial de 3 menos 2? Eu não sei. Então, volta de novo. Volta para a função. Chega o 2 aqui. 2 é igual a 1? Não. Então, quem é o fatorial de x vezes fatorial de 2 menos 1? O fatorial de 2 menos 1 eu não sei. Então, eu passo 1 para cá. O 1 é igual... O x é igual a 1? É. Então, eu retorno 1. Ou seja, esse fatorial, eu sei a resposta. Então, como eu já tinha calculado os outros fatoriais, ou seja, eu já tinha feito 3 vezes 2, quando chega no 1, eu já sei o resultado. Então, eu só retorno para a função principal o 1, que é o que vai multiplicar com o valor que eu já tinha, que era o 3 vezes 2. Eu sei que parece bem confuso, as pessoas não entendem muito isso, mas é muito simples, pessoal. Talvez a gente não tivesse esse insight quando fosse resolver alguma questão, né? O programa, geralmente quem faz o programa para calcular o fatorial faz um programa enorme e tal, usa, sei lá, alguns ifs. Bom, não sei como a pessoa faria, ou usar for, construir repetição, enfim. Existem milhares de formas. Eu acredito que essa é a forma, tipo, mais simples, talvez não de se pensar, de achar o resultado, mas talvez a forma mais certa de se fazer um cálculo de fatorial, certo? O uso de recursividade, eu vou ser bem sincero, eu não uso tanto recursividade nos programas, porque eu acho que eu perco muito tempo pensando em como fazer algo com recursividade. Mas é interessante para quem quer programar com uma lógica um pouco mais alta, né? Com um nível um pouco maior. Então vamos botar um número maior aqui só para a gente calcular. Fatorial de 10, por exemplo, que é um número considerável. Nós temos o resultado de 3 milhões, né? 3.628.800. Certo, pessoal? Ou seja, se você tiver algum dever de matemática aí, se você for lá na 8ª série, 7ª série, sei lá, você pode escrever esse programinha aqui e ele vai resolver os fatoriais para você tranquilamente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse antes, recursividade a gente não vai usar provavelmente nos próximos vídeos. Eu não sei se eu vou fazer alguma coisa com recursividade, mas é importante você saber que isso existe, né? Que é possível fazer isso. Então, se você for precisar realmente em alguma aplicação, vai ser interessante para o seu programa, ou enfim, para o aplicativo, ou qualquer coisa que você for fazer, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, vai ser importantíssimo para a gente, favoritar, acessar nossa página no Face, seguir a gente no Twitter, pode adicionar a gente lá no Facebook também, que a gente tira as dúvidas por lá, certo? E qualquer coisa também, se você não tiver nenhuma das redes sociais, você pode mandar e-mail pra gente, que eu acredito que todo mundo tem e-mail aí, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.